5, Botafogo. Do jogo no Maracanã, Flamengo no placar agregado, 5, Botafogo da Paraíba 2, né? Flamengo goleia o Botafogo da Paraíba no Maracanã, fazendo 4 gols. O primeiro gol do Danilo, o segundo gol do Pedro, o terceiro do Varela, e depois, para concluir aí, o gol do Cebolinha. Em relação ao gol, um dos gols que o Flamengo tomou, né? Um tá tranquilo, foi ali uma bola que sobrou ali pro jogador do Botafogo da Paraíba, conseguiu fazer um belo gol. Agora, o primeiro gol do Botafogo da Paraíba foi realmente uma bobeira, infantilidade. E a gente vai ouvir agora o Danilo falando justamente sobre esse gol, independente se o Flamengo tá ganhando de 10-0 ou não. Se liga no espírito esportivo do Danilo. O que Danilo falou aí na entrevista aí, ó. Se liga aí, ó. Quanto ao nosso comportamento hoje, independente do primeiro resultado, e com todo respeito ao Botafogo, a gente tinha esse objetivo de entrar concentrado e tentar, de certa forma, pressionar eles o tempo inteiro. A gente conseguiu, mas o gol a gente tem que se cobrar, porque a gente não pode tomar um gol desse por desorganização defensiva nossa, eu primeiro, a gente tem que melhorar. Valeu, Danilo. Bom, galera, essa entrevista aí do Felipe Luiz, né, deixa muita coisa aí pra gente falar, mas a gente vai pincelar aqui principalmente algumas coisas que o Felipe Luiz falou aí durante a entrevista, né? Que eu anotei aqui, um dos pontos importantes, né, que o Felipe Luiz falou na entrevista é sobre poupar, que ele não gosta de poupar. Isso aí é um assunto que virou, né, muita rotina aí no Flamengo, porque a gente vê diversos jogos. Hoje, por exemplo, o Flamengo poupou contra o Botafogo da Paraíba, né? Já pensando no jogo contra o Palmeiras. Entre outros jogos tem poupado, na Libertadores poupou, enfim, né, no Campeonato Brasileiro. Eu acredito piamente que a questão de poupar não vem da decisão de Felipe Luiz, tá? Eu já deixo a minha opinião. Eu acredito que isso venha de um patamar um pouquinho mais elevado. A ordem vem lá de cima. Em relação a outro fator que Felipe Luiz falou também, é acerca do Juninho, né, que é um jogador que ainda não se achou no Flamengo e está em processo de adaptação. Obviamente que o jogador ele vai ter mais desempenho se tiver mais minutagem. Como ele não tem mais minutagem, ele não vai ter desempenho. Eu discordo um pouco aí da fala do Felipe Luiz em relação a que o jogador realmente pode decidir em poucos minutos, mas é complicado. Vai depender de cada jogo, né? Vai depender de jogo para jogo. Contra o Botafogo lá, Juninho não conseguiu fazer nada. Em outros jogos, o Juninho também não vem apresentando um bom futebol, né? E a gente sabe que o Juninho tá devendo. Eu acredito que em questão de adaptação não é um ponto certo a se falar, porque já tem tempo, né, que o Juninho tá no Flamengo. Já temos aí meia temporada aí que o Juninho já tá no Flamengo e, pô, já era para ter se adaptado, né? Teve bastante jogos, carioca, enfim. A gente já tá no meio do ano praticamente, gente. Então, é um jogador que realmente está devendo. E contra o Botafogo da Paraíba, o Felipe fez até uma experiência ali de testar ele juntamente com o Pedro, né? Então vamos ver se daqui para frente o Juninho recebe mais oportunidade, mas agora, obviamente, vai ficar mais difícil em função da titularidade de Pedro. Mas Felipe Luiz pode usar o Juninho em um jogo ou outro, né? Como um ponta ali, enfim, achar um jeito de usar o Juninho. Juninho não é um jogador ruim, é um jogador rápido e tal, mas tem que ser mais técnico, tá devendo. Outro ponto que o Felipe Luiz falou aí da entrevista sobre, né, foi perguntado sobre os jogadores estarem descansados e tal. E então a gente tem agora, né, o próximo jogo já contra o Palmeiras e jogadores descansados, né? Não vai ter desculpa nada. O Flamengo vai completo, com o melhor que tem, né? O Felipe Luiz vai estar com o melhor que tem. Eu já digo para vocês aqui, antecipo a provável escalação do Flamengo, né? Tudo indica, obviamente, Rossi no gol, né? A dupla de zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, Wesley, Alexandro, no meio, né? A gente tem a ausência de Eric Pulgar e o Alan também, mas provavelmente vai ser Gerson e o Dela Cruz, né? Ou Gerson e o Everton Araújo, né? Isso aí vai ser decidido, né? Acredito que contra o Palmeiras, eu acho que a ideia é colocar Gerson e Everton Araújo, ao invés de Dela Cruz. Então a gente tem teríamos um meio de campo mais consistente, mais fixo, né? Que poderia dar uma certa segurança, né? Para não passar a bola para a zaga, porque Palmeiras é um time chato e difícil de ser batido lá. Ou seja,
eu entraria com Gerson e Everton Araújo, tá? Para deixar um meio de campo mais consistente. E aí a gente teria, né, a Arrascaeta no centro e a liberdade de 3 ataques, né? Que a gente não usaria Gerson como um ponta. Então, se a gente recuar o Gerson como volante ali de marcação, juntamente com o Everton Araújo, deixando o meio de campo mais sólido, a gente pode colocar o Luiz Araújo na ponta direita, na ponta esquerda o Cebolinha e no centro o Pedro. Então a gente teria aí um time praticamente titular para enfrentar o Palmeiras. Em relação aí a outra fala de Felipe Luiz, que jogadores falam em campo. Isso aí me chamou muita atenção, que ele falou, né, sobre o Lohan ali quando foi perguntado, que tem acompanhado o Lohan, em relação a se o jogador não for muito bem, 1, 2 jogos. Pô, mano, isso aí não pegou bem. Que a gente sabe que o Michael tá devendo e vem entrando em vários jogos aí como titular. A gente sabe que Bruno Henrique tá devendo e vem entrando em vários jogos titular. São jogadores que, na minha opinião, nesse momento, poderia atuar no segundo tempo. E Felipe Luiz vem insistindo aí no primeiro tempo. E a gente vê que passa o primeiro tempo todo esses jogadores em branco, devendo muito. Então eu acho que isso daí o Felipe Luiz tem que se autocorrigir. Porque, na minha opinião, ele errou em falar isso acerca de jogador fala em campo e tá acompanhando, se jogador não vai bem, não vai ter tanta oportunidade, isso aí ele errou. Porque a gente sabe que tem jogadores devendo, 2 dele é Michael e Bruno Henrique, tem que entrar no segundo tempo, ponto final. Não estão bem. Bruno Henrique, desde que veio à tona o caso, não vem fazendo boas atuações. E Michael já despertou o desejo de ir embora do Flamengo, né? Tá com certa infelicidade no Flamengo, e está desejando muito dentro de campo, né? Outro jogador que o Flamengo vai negociar aí nessa próxima janela. Então, galera, é isso, né? Fim desse vídeo aí. Espero que você tenha assistido, que ficou até o final. Se inscreva e acompanhe aqui as notícias. 24 horas, react, é muita coisa bacana aqui no nosso canal Robson Viegas. Obrigado por assistir. Tamo junto, firme e forte. E até a próxima. Vai ter react contra o Palmeiras, hein? Tamo junto. Valeu!